Mais uma vez, né? Estamos aqui para o nosso bate-papo terapia. Dias atrás, né? Eu venho falando muito de perfis, que tem perfis, né? Que é bom, perfis que não é bom, perfis que é difíceis, né? Perfis que é fáceis, né? Mas eu queria também falar para vocês também que nós precisamos buscar como entender a nossa vida antes de quando a gente veio ao mundo e mesmo antes da gente vir ao mundo. Porque muitas coisas também acontecem com nossos perfis, que nós temos, né? Esses perfis. Muitas coisas às vezes acontecem porque nós passamos por problemas antes de nascer. Porque às vezes nós já trazemos algo conosco, assim, missão, ou que a gente precisava passar na vida, né? Para a gente recomeçar uma vida nova. Porque a nossa vida, eu falo isso, gente, porque eu estudei muitas, assim, a parte espiritual, né? Também. A nossa vida, às vezes você fala assim, mas por que fulano já nasceu com um problema assim, assim, assim? Então, aí está a nossa resposta. Porque a Terra é o lugar onde Deus nos coloca para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. Tanto é que a Terra é rica em tudo. A Terra tem tudo que nós precisamos. Já parou para pensar a riqueza da Terra? O que a Terra cria? A Terra se transforma, ela se renova, né? E aqui que nós temos condições de crescer, desenvolver os nossos potenciais, desenvolver as nossas habilidades, desenvolver assim os nossos sentimentos. O que nós vamos ser bons ou nós não vamos ser bons? Aqui na Terra nós temos tudo. Só que, às vezes, tem pessoas que não vêm assim, vem na Terra, passa por tudo, mas não respeita, não dá o respeito naquilo que foi dado a ele para ele viver aqui na Terra. Então, o que ele faz? Faz tudo errado, né? Tudo errado. Não entende nada, ele acha que ele é o dono de tudo, ele pode mandar em tudo, ele pode fazer tudo. Até hoje nós ainda estamos vendo muito disso, né? Acontecendo muito e nascendo crianças com problemas, né? Então, eu sei que isso é uma parte difícil para as pessoas entenderem, mas se vocês puxarem bem a mente, puxarem bem o entendimento, vocês vão ver que eu estou falando, não estou falando mentira. Que tudo está na Bíblia, gente. O que nós fazemos aqui na Terra, nós temos que deixar aqui na Terra. Nós nascemos, nós somos formados na Terra. A partir do momento que nós fomos concebidos, nós somos nutridos de quê? O que nutre nós na barriga da nossa mãe? É a alimentação da nossa mãe, né? É aquilo que ela precisa tomar, uma vitamina, uma coisa para que a gente se fortaleça lá dentro, cresça mais forte. Então, a partir do momento que você é concebido, até o esperma, né, que vem para você ser concebido, para entrar no óvulo, para você ser concebido, tudo isso já vem da matéria da Terra. Porque o homem, ele tem a saúde, ele tem um esperma saudável, ele tem um esperma que ele se alimenta com as coisas da Terra. É tudo a Terra que dá para nós. Então, tudo que nós fizemos, nós temos que deixar aqui na Terra.
Então, às vezes, nos é dado várias oportunidades de irmos para o lado de lá e voltarmos novamente para a Terra. Eu falo isso porque tem várias, eu sei de muitos casos comprovados até pela lei, de pessoas, de casos que já estiveram aqui e depois que vieram, eles entenderam que aquilo, eles passaram por aquilo quando estiveram aqui em outras encarnações. É um tema meio difícil, gente, é um tema meio complicado, bem complicado, mas nós vamos devagar, nós vamos entendendo. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso que é para a gente ver que nós não temos só coisa que nós criamos aqui agora. Nós temos coisas que nós já trazemos de vidas passadas. Nós temos coisas que nós trazemos desde a barriga da nossa mãe. Como foi a gestação da nossa mãe? Nós sabemos como foi a gestação da nossa mãe? Às vezes a gente sabe, porque a nossa mãe conta, né? Como foi difícil, mas às vezes não. Eu sei que a minha gestação não foi fácil. Porque quando o meu pai tinha problema de sinusite, né? E ele era uma pessoa muito trabalhadora. Ele não gostava de ficar parado. Nossa, ele gostava muito de trabalhar, trazer tudo bem para a família. Ele gostava a família não podia faltar nada para a família, né? Então ele foi uma pessoa muito trabalhadora, muito bom para minha mãe. Foi um marido. Ela fala que não existe homem mais no mundo. Ela fala, não existe homem no mundo igual ao meu finado marido, né? Eles viveram 17 anos juntos, né? Com 17 anos de vivência, ele se faleceu. Então, eu sei que a minha gestação não foi legal para minha mãe, porque ela passou por esse problema da doença do meu pai. Meu pai teve até que fazer cirurgia naquela época, né? Então, não foi fácil. Hoje, cirurgia de sinusite, nem se faz mais cirurgia, né? Nem precisa mais fazer, porque tem tanto tratamento, tanta coisa, que nem se faz mais. Mas naquela época não tinha tratamento, né? E ele, como ele trabalhava muito, tomava chuva, trabalhava na roça, estava quente, vinha chuva, tomava chuva. Então, aquele caso dele foi piorando, que não teve jeito. Então, o único médico que ele foi, falava, olha, seu Pedro, nós temos que fazer fazer uma limpeza aí, que está muito, muito cheio, não tem como, o remédio não vai fazer efeito aí. E naquele tempo também não existia tanto antibiótico, tanta coisa como existe hoje, né? E ele então precisou fazer essa cirurgia, né? E minha mãe, eu estava na barriga da minha mãe. Agora imagine o que minha mãe passou, né? Com a doença do meu pai, essa cirurgia do meu pai, naquela época, né? Há 80 anos atrás, né? Então, foi difícil para minha mãe, na roça, morando na roça, né? Foi difícil para minha mãe, com 5 filhos. 5 não, tinha 4 ainda, porque depois que eu cheguei, né? Depois que meu pai morreu que eu cheguei. E nesse tratamento do meu pai, a cirurgia do meu pai, né? Aquele medo, aquela coisa que a minha mãe tinha, né? Dele fazer alguma coisa e não obedecer o médico, fazer alguma coisa e não aguentar. E de fato, foi o que aconteceu. O médico falou que ele não podia trabalhar, que ele não podia tomar chuva, que ele não podia tomar sol quente, mas ele não aguentava ficar em casa. Ele achava que se ele ficasse em casa, os filhos dele iam passar fome. E ele foi para a roça, e lá na roça ele tomou chuva. Tomou chuva, então aquilo veio como uma gripe, né, forte, então ele não resistiu. Não resistiu. Ele morreu. Com 28 dias que ele havia morrido, eu nasci. Então, se prova que a minha gestação não foi uma gestação forte. O meu parto não foi um parto fácil, porque meu pai não estava do lado da minha mãe quando eu nasci. Que quando os filhos nasciam, ele estava ali do lado da minha mãe, né? Fazendo tudo que fosse possível, ele estava ali. Mas no meu parto, não. Minha mãe estava sozinha. Então, veja a situação, né? Então, eu sei que eu passei por muita coisa e, às vezes, ainda tem alguma coisa dentro de mim, né? Devido a esse episódio da minha vida.
da minha gestação, do parto, né? Do que a minha mãe passou quando eu era bebê, né? Criar um bebê com mais 4 filhos, o mais velho estava com 14 para 15 anos, o mais velho, e o mais novo, que é acima de mim, estava com 8 anos, né? Aí vem eu, bebê, e o que a minha mãe passou quando eu era bebê, aquilo tudo veio para mim. Porque tudo que as mães passam quando está grávida e quando tem o bebê sente tudo aquilo ali. A gente fala que não, né? Mas o bebê tem uma sensibilidade, é incrível, ele sente. Você pensa que não, é um bebê, mas ele sente. Lá no subconsciente dele vai ficando tudo gravado, tudo gravado. Aí é onde às vezes cresce uma criança com problema. Cresce uma criança, já nasce, às vezes já nasce com problema. Então, gente, o que nós temos que fazer na nossa vida são mudanças, 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 aprendizado, 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 busca de tudo para a gente poder ter vidas melhores, criar vidas melhores. Vamos continuar no próximo, né? Tá bom?